Olá, estamos iniciando o Programação e Cidadania na Comunidade. Queremos agradecer a sua sempre audiência. Lembrando que durante a nossa programação teremos aí várias participações e vários quadros. Por isso, contamos com a sua audiência até o finalzinho deste programa. Agora, nós estamos no quadro Saúde e também Perfil Profissional. Está comigo Ana Maria Luiz, ela que é parapsicóloga clínica pelo IPC, Master Coach Integrativo Sistêmico pelo Instituto Neurocientífico e Coaching e Desenvolvimento Humano pela Uninter. Enfim, psicoterapeuta e terapeuta de casais. Olá, como é que você está? Tudo bem? Olá, Salete, tudo bem? Obrigada por estar conosco. Eu que agradeço pelo convite. Tá bem. Queremos conhecer então um pouquinho mais, aqui é de praxe, no perfil profissional, perguntar quem é a nossa entrevistada. Então, quem é Ana Maria Luiz? Ah, que pergunta, né? Bom, eu sou uma mulher que sempre, desde criança, se interessou e quis ajudar pessoas, desenvolver pessoas, né? Sou divorciada, tenho 2 filhas, a Júlia e a Giovana, e desde 2008 eu trabalho com desenvolvimento de mulheres empreendedoras na área de cosmética. Então, 2008 eu entro nesse mundo, faço gestão de equipes, treinamentos, toda a parte de coaching, né, e desenvolvimento de negócios. E depois da pandemia eu decidi trilhar outros caminhos. E aí comecei então a atuar, estudei, me capacitei e comecei a atuar como psicoterapeuta, terapeuta de casais e facilitadora em constelações familiares. Maravilha! E aí é interessante saber como é que você escolheu essa profissão? Essa profissão, ela nasceu já desde quando eu era menina, né? Essa vontade. Eu tinha dúvida, será que eu vou ser professora ou será que eu vou trabalhar com as pessoas de alguma outra forma? E em 2020, quando a gente passou por toda aquela situação, eu percebi que o meu grupo que eu geria estava muito carente de contato humano, de conversar, de ser ouvido, falar sobre suas emoções. E como eu estava me formando no superior pela Uninter em Coaching e Desenvolvimento Humano, eu iniciei a pós-graduação no IPC em Parapsicologia Clínica e Ciências Mentais. Que maravilha, são temas bastante pertinentes. Sim. E atuais, né? Então, parapsicologia e psicologia, qual é a diferença? Bom, as duas são maravilhosas, né? A parapsicologia, ela está no guarda-chuva da psicologia, da filosofia, né? Para de além. Então, além da psicologia, mas é pretensão, uma é melhor do que a outra? Não, as duas são ótimas. Eu sempre costumo dizer para os meus clientes, para os meus pacientes, não existe terapia certa, tem aquela que dá certo para você, né? A parapsicologia, talvez você vá lembrar do finado Padre Quevedo, né, que era um espanhol e que veio para o Brasil e trabalhava muito em cima da desmistificação, né, de fenômenos ditos espirituais, paranormais, né? Então a gente, além de ter a capacitação para trabalhar com psicoterapia, com a psicoeducação, nós recebemos, às vezes, em consultório, pessoas que estão passando por situações diferentes, tidas talvez como não normais, vamos dizer assim, né? Então, nós estamos preparados para receber essas pessoas também, tá? Então, por que as pessoas buscam terapia, já que a gente sabe que os remédios nem sempre funcionam? Ou funcionam? Os remédios funcionam e são importantíssimos. O que a gente precisa é entender que mente é diferente de cérebro. Cérebro é corpo, né? E a mente e o corpo formam um só sistema. Então, enquanto eu estou cuidando do meu corpo com medicação, eu preciso resolver a minha vida, para que a gente não tenha aquela famosa recaída,
né? Que as pessoas às vezes dizem, eu tomava medicação e eu parei e tive uma recaída horrível, né? Por quê? A medicação, ela vai estar atuando no teu cérebro, né? Fazendo com que a tua química cerebral se equilibre. A terapia, a psicoterapia, a terapia de casais, ela vai trabalhar você como ser humano, com autoconhecimento, para que você, sabendo quem você é, você saiba os seus limites, e aí você consiga também pôr limite para o outro, para que você consiga viver bem com você mesmo, né? Então as pessoas, elas procuram a terapia para controle de estresse, para ansiedade, para depressão, para problemas no trabalho, para problemas conjugais, insônia e tantos outros sintomas, vamos dizer assim, que a gente sente, que são acarretados pelo nosso dia a dia hoje, que é muito diferente de um tempo atrás, né? E quando a gente... qual é o momento, assim, que a gente procura uma parapsicóloga clínica ou uma psicoterapeuta? Bom, o momento ideal é sempre antes de deixar agravar a situação. Então, quando a gente percebe que não está bem e que não está dando conta sozinho, a gente precisa procurar ajuda, né? A psicoterapia, ela não é um luxo, tá? O problema é que nós vivemos muito desconectados de nós mesmos. Então, às vezes, quando a gente vê, a gente já está tendo crise de pânico, já está tendo crise de ansiedade, a depressão já aprofundou, né? Então, quanto antes a gente se percebe, a gente deve procurar ajuda profissional, sabe? E, de novo, não tem terapia certa, tem a terapia que dá certo para você, e aí você precisa experimentar, né? Às vezes a gente passa por 1, 2, 3 profissionais até se encontrar e ter um elo, ter uma confiança, né? Porque isso é imprescindível, tá? Na psicoterapia. Às vezes as pessoas pensam que vão dar conta sozinha, né? E aí elas entram num ciclo, porque elas estão em crise, não, vou dar conta sozinha, luta, 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 não consegue, se culpa e entra novamente no ciclo, pior ainda, com o peso da culpa, de não estar dando conta sozinho, né? E às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, eu não sei o que eu tenho, tá tudo bem na minha vida, eu tenho tudo o que eu preciso, mas eu não sou feliz. Eu não tenho vontade de escovar meus dentes, eu não tenho vontade de sair da cama, eu não quero conversar com ninguém. Nesse momento precisa correr. Nós somos humanos, nós não somos máquinas. Entendi. E todas as ferramentas que são utilizadas, né, nessas suas atividades, você pode me dizer o que é hipnose e regressão? Ah, sim. A parapsicologia, ela abrange as PICs, as práticas integrativas e complementares em saúde, né? Então, eu trabalho no meu consultório com hipnoterapia, com regressão de idade, com programação neurolinguística, enfim, técnicas de mediação extrajudicial e tudo mais que vem no pacote, né? A hipnose, ela já é um estado do ser humano, ela não é uma coisa que a gente induz. Às vezes, o paciente chega para fazer uma sessão de hipnoterapia e eu acabo tirando ele do transe do dia a dia e colocando ele no transe da hipnose, né? Mas nós passamos por esses momentos hipnóticos várias vezes por dia, todos nós. Quando a gente vai tomar banho, esquece da hora. Quando a gente pega o carro e chega em casa, não lembra por onde passou. Quando a gente está lendo um livro e monta todo aquele quadro na nossa imaginação e se envolve. Quando você assiste um filme e leva um susto ou chora, né? Ou quando a gente vê aquela pessoa que a gente adora e o tempo parece que voa, ou então a gente perde a noção do tempo, né? Parece que passou 5 minutos e passaram horas. Então, todos esses sinais que a gente tem na vida, eles são hipnóticos. Então, em consultório, a gente acaba absorvendo a atenção do consulente,
né? E colocando ele em relaxamento progressivo, e aí depois a gente vai aplicando a técnica hipnótica sob medida para resolver questões específicas, né? Todos os meus pacientes passam por hipnose? Não. Se tiver indicação, né, a gente conversa, eu explico, porque existem muitos mitos, né, a respeito da hipnose. E a gente precisa desmistificar para que a pessoa sinta-se segura e decida se quer fazer ou não, né? Mas eu decidi ser parapsicóloga clínica, sempre comecei a querer esse caminho quando eu tinha 19 aninhos, que eu estava sofrendo de depressão. Eu fiquei 1 ano com a minha psicóloga, que eu amo de paixão, indico ela para todo mundo, com o meu psiquiatra na época, tratando, e eu não tinha evolução, não tinha. Então me indicaram uma parapsicóloga. Em 4 sessões eu melhorei. Olha só. Né? Com o uso de hipnose. Né? Então eu saí daquela depressão com aquele pensamento: um dia eu vou ser como ela para ajudar as pessoas. Maravilha. Eis-me aqui hoje, graças a Deus. Amém. Então tá, o nosso tempo passa rápido, né? Mas sim, a gente ainda gostaria de perguntar, então, qual é o seu público-alvo principal? O meu público é muito diversificado, né? Eu tenho formações para atender crianças e adolescentes, mas o meu grande público hoje é de adultos de 25 a 60 anos, tá? Veja que a faixa etária ela abre bastante, é um grande leque, né? Homens, mulheres, casais, né? Então a gente trabalha com toda essa faixa de público. Então, nós temos ainda alguns minutinhos, a gente vai ter uma participação sua também na próxima semana, mas vamos fazer aqui um mix rapidinho sobre a terapia de casais. A terapia de casais. A gente tem 3 minutinhos ainda, dá pra... porque a gente vai falar mais isso na próxima, né? Mas você sabe que a gente falou da hipnose e não falamos da regressão. Então, vamos para a regressão? Vamos lá. Regressão nada mais é que um estado mais aprofundado da hipnose, né? A gente vai aprofundando o relaxamento para ir acessando e guiando a pessoa em busca da raiz do problema, do trauma que ela tem. Ali a gente limpa aquele trauma, a gente faz a ressignificação desse trauma, né? A gente dá sugestões pós-hipnóticas e traz ela de volta. Mas regressão nada mais é do que um produto da própria hipnose, tá? Entendi. E as pessoas, elas, durante a sessão, elas percebem que estão passando por esse processo? A gente sempre conversa antes, né? Então, quando eu, por exemplo, vou te levar a um relaxamento, eu vou estar conectada contigo, eu vou estar te guiando, você vai estar num estado de relaxamento, vai fechar os olhos, né? Vamos fazer exercício de respiração. Então, é um processo muito gostoso, né? Às vezes as pessoas vêm para a vigília depois da técnica e elas querem ficar ali ainda deitadinhas ou sentadinhas porque é muito gostoso, relaxa muito, né? É uma sessão, por exemplo, de hipnose onde você vai fazer um relaxamento progressivo, às vezes te recupera de uma noite mal dormida em 20 minutos, né? É muito bacana. Que maravilha! Então, antes aí de a gente perguntar como encontrar a doutora Ana Maria Luiz, vamos ainda falar um pouquinho para deixar um gostinho para quem está nos acompanhando hoje, acompanhar o próximo programa. Sobre a terapia de casais. Terapia de casal. Gente, quando o silêncio começa a fazer parte do relacionamento, o distanciamento, a chegada dos filhos, porque a gente pensa que filho aproxima o casal. Isso não é realmente assim uma verdade absoluta, né? A gente sabe que com a chegada dos filhos, o homem e a mulher viram pai e mãe, outras funções aparecem e às vezes a gente se perde nesse meio tempo, né?
a traição, a infidelidade, também é algo que acontece muito e que precisa ser tratado com muito carinho, né? Tem casais que vêm, que querem tentar e que tentam e dá certo. Outros tentam, não dá certo. Em relacionamento a gente nunca tem garantias, né? Mas é muito gostoso quando saímos nós três, eu e o casal, vitoriosos, né? E o que é uma vitória na terapia? É que todos saiam bem e felizes. Maravilha! Então nós vamos falar mais no próximo programa. E gostaríamos então, quais são os contatos, redes sociais que podemos encontrar a doutora Ana Maria? Luiz, aí a gente coloca na tela, mas pode ir falando que depois nós vamos colocar ele na tela na sequência. Bom, o meu telefone de contato é 479-9744-6361. É o WhatsApp também, tá? E o meu Instagram é @ana_catafesta.psy. PSI. Certo, e nós podemos conhecer um pouquinho mais através das redes sociais? Tem algumas orientações, informações lá, temas? Tem sim. Eu abasteço a minha rede social praticamente todo dia, né, com conteúdos relevantes, porque a gente não precisa acessar uma rede social de uma terapeuta e ter lá conteúdo que a gente encontra no Google, né? Então eu coloco ali realmente informações pertinentes para que eu possa ajudar quem está ali lendo e consumindo o meu conteúdo. Maravilha! Gostaríamos que deixasse sua mensagem para os nossos telespectadores e já convidando então para o próximo programa estar conosco. Isso mesmo, né? Vamos lá. Bom, não espere entrar em sofrimento, em desespero. Não espere o seu casamento ficar abalado, a insônia chegar, o pedido de demissão naquele emprego que talvez você não esteja conseguindo dar conta do recado por causa de pressões sociais, né? Agora a gente tem a nova NR1 que fala sobre a saúde mental também, os riscos biopsicossociais dentro das empresas, né? Busque ajuda. Nós nunca precisamos passar por situações difíceis sozinhos, né? Foi-se o tempo de que terapia era para quem estava doente. A terapia é para quem não quer adoecer. É uma prevenção. Às vezes, a pessoa cuida do corpo na academia, da alimentação, né? E não cuida da mente. E aí a mente põe tudo isso em xeque, né? Tá Verdade. Bom? Você que está nos acompanhando, acompanhou aqui a doutora Ana Maria Luiz, ela que é parapsicóloga, psicoterapeuta, terapeuta de casais, esteve conosco aqui, falou um pouquinho dos seus trabalhos, mas estará conosco na próxima semana, falando aí de terapia de casais e mais alguns outros temas. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigada. Você que está nos acompanhando, não saia daí, fique aí porque nós teremos mais. Tudo para bem informar você que nos acompanha. Mas hoje está aqui no quadro especial Profissional em Destaque, falando de um tema super importante, está comigo Aline Votri. Ela que é advogada há mais de 10 anos, atua em diversas áreas, também exerce trabalhos de voluntariado, já esteve conosco no programa aqui no quadro especial Mulheres. Doutora Aline, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, Salete. Agradeço mais uma vez pelo convite. Bom te reencontrar, não só nesse espaço, como fora daqui também, através do trabalho voluntário, em associações, consegues, enfim, várias entidades aí que prestam serviços para a nossa cidade. Verdade, a gente só tem que te agradecer porque tens dado aí um apoio muito grande, né? Muitas entidades, né? E a gente que faz parte também desse métier,
a gente vê assim da tua dedicação e o resultado que traz para essas lideranças que podem contar como advogada, né? Exatamente. Então, hoje nós estaremos aqui com um tema diferente. Vamos falar sobre direito bancário. E eu já digo, logo, logo vem falar sobre outras especialidades. Beleza? Pode ser. Então, tá. Hoje vamos falar então sobre direito bancário. Doutora Aline, diz pra gente um pouquinho primeiro do seu perfil profissional para quem ainda não lhe conhece. Bom, eu advogo há mais de 10 anos, praticamente 13. Ontem fez 14 anos da minha formatura. Eu atuo em várias áreas do direito, tenho especialização formalizada em ciências criminais, perícia, direito ambiental, mas tenho sócios que trabalham comigo em diversas áreas do direito. A gente atua em direito de família, trabalhista, enfim, várias áreas do direito. E porque hoje a gente vai abordar o direito bancário. O direito bancário envolve também o direito do consumidor, que são os contratos de financiamento habitacional, de veículos, enfim, empréstimos, e que geram bastante transtornos para os consumidores. Beleza, então vamos saber então aí sobre que muitas pessoas elas assinam contratos de financiamento, né? E sem ler as cláusulas. Como é que quais são os riscos que elas estão se colocando, que pontos devem ser analisados e antes de assinar então um contrato? Primeiro, deveriam, né, consultar um advogado para analisar esses contratos antes da assinatura, mas as pessoas às vezes elas vão pela empolgação. E pela empolgação assinam muitas vezes e não tem nem conhecimento do que estão assinando. Muitos casos vêm principalmente em relação a veículos seminovos, aqueles famosos vendidos em garagens. Nesses contratos que as garagens fazem, está especificado todos os vícios, todos os defeitos dos veículos, e as pessoas não se atentam para isso. E muitas vezes os veículos já começam a dar problemas quando te retiram da garagem. Aí não funciona o motor. Tem vários vícios ocultos que as pessoas não têm conhecimento, que deveriam já de primeiro pegar esse veículo, levar numa oficina de confiança, analisar o contrato antes de assinar, porque depois que assinou e está especificado todos os defeitos, todos os vícios, não tem o que reclamar perante a justiça, porque você assumiu o risco. Esse é um dos casos. Tem outros de empréstimo pessoal que muitas vezes está embutido ali seguros, taxas que as pessoas não têm sequer conhecimento. Aí você pega um valor X, quando você começa a pagar, você vai verificar que o valor triplicou, às vezes até 4 vezes mais o valor que você pegou. Então, por isso que é importante sempre analisar com antecedência o que você vai contratar, para depois não ter prejuízos. Então, quando o consumidor ele percebe que está sendo vítima de cobranças abusivas e irregularidades, enfim, no contrato, quais são os primeiros passos que ele deve tomar para primeiro se prevenir, né? Muitas vezes o consumidor ele nem tem acesso ao contrato. Ele assina a instituição, exatamente, a instituição bancária, cooperativa, financeira, enfim, de veículos e tudo mais, eles não ficam com a cópia do contrato. Então, o primeiro passo, solicitar esse contrato. Depois, notificar, consulte um advogado, notifica o estabelecimento, o banco, o cooperativo, o que for, e discute a questão das irregularidades. Pede a redução das parcelas, né? Se o banco, cooperativa ou o estabelecimento não resolver a situação, aciona o PROCON ou entra na justiça para discutir todas as cláusulas abusivas. Olha, e com certeza tem muita gente passando por essas situações, né? Muita gente. O que vale a pena também, claro, é um processo burocrático. Às vezes a gente tem que fazer cálculos e nesses cálculos que a gente faz com o perito, né, que trabalha com a gente consegue aí uma redução da dívida de 80% a 90%. Olha, tudo isso? Do valor da dívida. Isso não importa quando foi comprado, que tá pagando as parcelas ou... Independente disso. Independente disso, a gente consegue aí um acordo, né, extrajudicial, mas tem que ter ação judicial tramitando. Uma execução, uma ação de cobrança, enfim, a gente consegue fazer os cálculos e aí tentar uma negociação justa para o consumidor, que vantajosa, né, claro. Poxa, um percentual bastante grande, né? Sim. E em caso de busca e apreensão, quais são os erros mais comuns que são cometidos pelos bancos ou mesmo pelas empresas, né? De recuperação de crédito que torna um procedimento legal? Ilegal, né? Ilegal. O mais grave é a busca e apreensão feita depois do horário comercial. Né? É das 6 até as 19 horas. 18, 19 horas. Se foi feito busca e apreensão vexatória após esse horário, invasão,
dano, isso tudo a gente consegue reverter via judicial. Mas se for cumprido com ordem judicial, com mandado oficial da justiça, perdeu o veículo, praticamente se perde o poder de negociação, porque o banco interessa mais o veículo. Mas não significa que a pessoa que efetuou os pagamentos, às vezes pagou mais da metade do veículo, ela consegue reaver os valores. Por mais que tenha perdido o veículo numa busca e apreensão, ainda consegue discutir esses valores na ação da busca e apreensão ou numa ação revisional. E as pessoas nem fazem ideia que isso é possível, né? O que acontece muito é que as pessoas contratam essas empresas que não têm conhecimento jurídico para discutir isso via judicial e que prometem fazer as tais revisões e a negociação extrajudicial. Não depositam os valores via judicial, não informam que tem a busca e apreensão, não consegue acompanhar isso via judicial, e as pessoas pagam para essas empresas terceirizadas e não para o escritório de advocacia, não para o advogado, e o que acontece? Perdem o veículo, perde os valores e nada é discutido via judicial. É uma dupla perda financeira. E existem alternativas para evitar a perda do veículo? Mesmo em casos de que eles não pagaram? Né? Se tem uma inadimplência, por exemplo, de 2 meses, provavelmente a cooperativa, ou a financeira, ou o banco vai entrar com a ação de busca e apreensão. Às vezes tramita em segredo de justiça e nem mesmo o advogado tem conhecimento da ação. Então, o que eu sugiro? Venceu 2 parcelas, não conseguiu negociar com o banco, imediatamente ajuização, para evitar a busca e apreensão, porque aí você vai fazer os depósitos via judicial e evitar, né, a busca. Olha só, as pessoas não fazem ideia mesmo, né, de tantos detalhes, né, mas que tem saída. Tem né? saída. Qual a sua opinião, né, sobre atualmente como essas questões dos financiamentos? Geralmente através de banco ou mesmo das concessionárias, qual que é o melhor caminho? O melhor caminho ainda é a via judicial. Por mais que seja um processo demorado, hoje no estado nós temos várias varas de direito bancário, não tão demorado assim, mas o objetivo é ir um acordo extrajudicial. Para ter uma noção, ultimamente a gente tem pego algumas situações. Teve uma cliente minha do Paraná que ela estava devendo mais de 300 mil para o banco e a gente fechou um acordo por 22 mil e acabou a dívida. Olha só. De negociação, claro, mas dentro do processo, fazendo defesa. Claro. Foi bloqueado, antes de bloquear, penhorar o salário dela, a gente já fez a defesa pedindo que não tivesse bloqueio, comprovando que tinha folha de pagamento. Então, a gente conseguiu já antes de evitar até o bloqueio de contas. E aí, posteriormente, isso a gente conseguiu um acordo. O que acontece também bastante é empréstimo pessoal. Quando cai, você pega o empréstimo do banco diretamente, embutido nisso, tem seguro de vida, tem consórcio, que é uma venda casada, que às vezes as pessoas não se atentam, e que valores que entram na conta, que às vezes tem provisão de saída, entrada e saída, o banco ou cooperativa vem autoritariamente, retiram esses valores para cobrir consórcio ou seguro, que acaba dando prejuízo e entrando no cheque especial, que os juros é extremamente abusivo. Então, todas essas práticas irregulares que o banco, a cooperativa ou qualquer instituição financeira comete, a gente consegue reverter isso via judicial. E quando alguém quer comprar um carro, vai fazer financiamento, é melhor pelo banco ou por uma concessionária? Depende do tipo do veículo que você quer. Se você quer um seminovo, o mais aconselhado ainda é as concessionárias. Porque, infelizmente, nós temos muitos problemas com garagens, não só aqui em Blumenau, mas na região, de veículos que nem deveriam mais estar transitando, que são vendidos como seminovos. Então, a pessoa tem que se atentar muito para o veículo que vai comprar. Primeiro passo retirou o veículo, antes de assinar o contrato, leva um mecânico de confiança para fazer uma vistoria completa no veículo. Porque se assinou o contrato, saiu sem a vistoria, você anuiu para todos os defeitos que você está adquirindo esse tipo de veículo. E não dá para reclamar. Depois não. Se assinou tendo noção do valor que é um valor inferior, um veículo que já é usado, que já tem defeito, tem vício, está tudo especificado no contrato, mas as pessoas não se atentam. Doutora Aline, muito obrigada por ter vindo trazer mais essa informação, e em breve aí nós vamos escolher mais um dos temas para melhor esclarecer a nossa comunidade. Pode ser? Pode ser. Eu agradeço, Salete, mais uma vez pelo convite, e estamos disponíveis aí não só para tirar dúvidas jurídicas, claro, obviamente, mas também para assessorar o trabalho voluntário também, das ONGs, associações, que é o que a gente tem feito aí nos bastidores também. É verdade. Inclusive, pouco tempo, aí nós tivemos
a apresentação da diretoria da Uniblan, né, onde foi reconhecida por todos pelo trabalho maravilhoso que fez quando esteve à frente e também dando suporte e apoio aí para as associações de moradores. É isso aí. Muito obrigada, viu? Obrigada. Você que está aí, não saia daí, fica aí porque nós teremos mais.